Fala, meu amigo, tudo bem com você? Aqui é o Oliver, seja bem-vinda à segunda aula deste mini curso gratuito falando sobre o Mestres do Fluxo, cujo nosso objetivo é ensinar você a fazer a leitura correta e aproveitar os benefícios dessas ferramentas maravilhosas que nós temos à nossa disposição hoje de fluxo de ordens, que nós chamamos de Order Flow, que é a maneira mais moderna e analítica de fazer a leitura de fluxo. Dando continuidade direta, então, eu fiz a introdução deste curso que nós estamos aqui divulgando no YouTube de forma gratuita na primeira aula, esta é a segunda aula. Vamos começar então a abordar aqui a questão do gráfico dos candles, ok? E de uma maneira muito sintética. Eu não vou fazer um curso de candles para você, até porque eu tenho um curso de candles completo no canal do YouTube. Se você é membro patrocinador do canal, você vai ter acesso a todas as bibliotecas de conteúdo. Inclusive eu recomendo, porque o custo-benefício é ridiculamente barato você ser membro patrocinador do canal, para ter acesso a milhares de cursos completos. Dá uma olhadinha depois se você já tem um patrocinador do canal do YouTube. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Tá? A psicologia dos candles. Primeiro vamos ver a psicologia do shape dos candles de maneira muito sintética, e eu quero passar um padrão específico para vocês, que é o padrão que vocês vão estudar comigo durante todo esse curso, que é o padrão de Buying Climax e Selling Climax, né? Que é um padrão de final de movimento basicamente, que tem uma psicologia relacionada à questão do acionamento de stop ou também da montagem de posição dos players na busca de liquidez por parte das pessoas físicas. Então esse padrão que eu vou abordar o curso todo, Buying Climax e Selling Climax. Eu não vou ensinar os outros padrões de reversão, até porque eu tenho outros conteúdos no canal falando sobre isso, mas esse padrão com certeza é um dos mais assertivos, se não, eu acho mais assertivo. Sinceramente, eu acho o mais assertivo no mundo do day trade. E o bom é que ele trabalha em qualquer fractal, em qualquer time frame, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, o diário, o que você quiser, porque esse padrão ele é muito poderoso, tá? Que é justamente a forma pelo qual o smart money ele busca liquidez nas extremidades. Esse padrão, primeira coisa que você tem que entender, tá? Eu estou no gráfico de 15 minutos aqui. Geralmente esse padrão acontece na renovação de máximas e mínimas. Geralmente esse padrão acontece na renovação de máximas e mínimas. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que renovou uma máxima no dia ou renovou uma mínima no dia, existe a possibilidade desse padrão acontecer, que é o padrão de Buying Climax, que é o falso rompimento para cima depois o preço cai, e o padrão de Selling Climax, que é o falso rompimento para baixo e depois o preço volta, que na verdade é o falso rompimento, tá? E esse falso rompimento se dá muito na renovação de máximas e mínimas do dia, ok? Bacana. Perceba aqui, eu tenho uma seta amarela que eu deixei aqui na nossa tela para você dar uma olhada. Isso aqui é um gráfico de 15 minutos, ok? Nós temos a nossa seta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, pegar para você. Nós temos essa seta aqui, aí vai depender da análise de contexto, tá? Temos a nossa seta aqui. Oh, minha canetinha não está funcionando. A canetinha parou de funcionar bem durante a gravação, vou ter que reiniciar a canetinha bendita aqui. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, perceba essa seta na renovação dessa máxima aqui, ó. E aí vai depender da análise de contexto também, né, pessoal? Aí você vai ter que trabalhar os níveis de suporte e resistência, né, supply e demand, para poder ter uma percepção também. Porque esse padrão, na verdade, ele acontece toda hora, né? Os padrões, uma das dificuldades que meus alunos têm, a galera tem, quem começa a estudar fluxo, eles acham que existe um padrão de fluxo que é único e específico. Sim, existem, só que esses padrões se repetem, assim como os padrões dos candles se repetem. Agora existem key levels, níveis de trade location, que são especiais, que eu não vou ensinar neste curso agora, onde que em acontecendo esses padrões de reversão de movimento, existe uma grande probabilidade de você acertar uma operação. É isso que eu quero dizer para você, tá bom? Então perceba aqui, ó, que nós temos uma máxima muito grande aqui, e o mercado rompe esse topinho anterior aqui, ó. Perceba como essa região, o preço não consegue ganhar essa região. E daí ele rompeu, ele deixou um topo aqui e ainda rompeu, esse candle rompeu aqui em cima essa máxima. Então a gente tá de olho aqui num rompimento de máximas, seja dentro desse contexto desse fractal maior, ou eu posso aproximar aqui e eu vejo a máxima do dia até então, eu posso dar uma olhada na máxima do dia até então, e eu vejo esse padrão aqui, tá bom? E daí vamos ao shape dos candles. Qual que é o shape? Uma coisa que você tem que decorar, digamos assim, que é o único padrão que eu vou pedir que você decore. Você vai pegar uma cartilha de candles, tem milhares de shapes de candles. Tudo bem, eu sei que você fala que vai gostar, que ajuda, tudo bem, e você deve saber. Só que para mim,
hoje, depois de tantos anos de estudo e também ensinando vários alunos, o único padrão de candle que me interessa, na verdade, dois na verdade, é o Marubozu, onde nós temos o corpo muito grande do candle com fechamento perto da máxima ou da mínima, e a barra de indefinição, que é um candle cujo o spread, o corpo do candle é pequeno e o pavio é grande ou para cima ou o pavio é grande para o lado, né? Esse tipo de candle que me interessa, porque esse candle em tese é determinação, esse candle é determinação, esse candle geralmente é ignição, né? Ignição de movimento, e esse candle aqui geralmente é indefinição, esse candle é indecisão e pode significar final de movimento, principalmente quando o pavio é unilateral, ou para cima ou para baixo. No caso, vindo de um movimento de alta para baixa, quando o preço faz isso aqui, isso pode significar um movimento, um início de movimento de baixa. Então, os dois padrões de candle, a psicologia por trás disso é basicamente isso. Um candle, um corpo grande, com um pavio pequeno e o fechamento, nesse caso, perto da máxima, um candle altista, é um candle de determinação, né? Como esse aqui, por exemplo. E um candle com um corpo pequeno, pavios grandes para os dois lados, é um candle de indeterminação, e um candle com um único pavio unilateral pode ser um candle de reversão. É o que você precisa saber, a grosso modo, ok? Mas se você for dar uma olhada no gráfico de candles, você vai ver que esses padrões se repetem milhares e milhares de vezes. E olha que eu estou num fractal de 15 minutos aqui, ok? Então aqui, olha, Oliver, um candle de determinação. Você está começando agora o teu estudo e você vai fazer esses exercícios, né? Vai pegar um gráfico de 15 minutos, 1 hora, 5 minutos, candle de determinação, né? Corpo grande, fechamento perto da máxima no caso de alta, determinação, candle de determinação. E aí você vai começar a ver esse candle que eu falei para você. Isso aqui é um candle de indefinição, tá? Um candle de definição, acontece toda hora tem essa porcaria desse candle. Se você ficar olhando isso aqui, você vai ficar louco. Mas para mim, dentro deste curso, o padrão de Buying Climax, nesse caso é Buying Climax porque é a renovação da máxima, se fosse a renovação da mínima seria Selling Climax. Na renovação de novas máximas, o que mais interessa para mim são esses tipos de candle aqui, ó. São candles cujo corpo é pequeno, né? E o pavio é grande. O ideal é que o corpo seja pequeno e o pavio é grande. O corpo pode ser mediano, mas o pavio tem que ser pelo menos o tamanho do corpo ou superior. Então isso aqui você tem que saber, tá? Então nesse caso aqui, perceba que nós temos dois candles aqui na renovação desta máxima. Então na renovação de máximas ou mínimas, nós estamos procurando por candles de indefinição cujo corpo é pequeno em relação ao pavio, ou pelo menos o pavio seja tão grande quanto o corpo, que nós estamos vendo esses dois candles aqui, ok? Isso é uma coisa que você tem que saber, beleza? Tranquilo, né? E agora, o que esse candle diz pra gente, do ponto de vista da psicologia dos candles? Quer dizer o seguinte, esse candle já foi comprador, vamos pegar outra cor para você entender, porque tem muita gente que está começando agora no canal, não entende, né? Nosso trabalho aqui é fazer uma coisa bem didática. Esse candle já foi comprador, ele já foi um Marubozu muito grande, só que alguma coisa aconteceu que ele estava subindo e ele fechou aqui, deixando para a gente um rastro, deixando para a gente um grande pavio. A psicologia é que esse candle já foi totalmente comprador, só que antes de dar o tempo de fechar, ele retornou e daí os vendedores apareceram promovendo uma reversão de movimento prévio. Ora, pois isso era um candle Marubozu e ele fecha aqui deixando um grande pavio que pode ser um pavio de rejeição de preço. Essa é a psicologia dos candles. E você vai olhar isso sempre na renovação de novas máximas e novas mínimas. Na renovação de novas máximas e novas mínimas. Essa é a primeira regra da psicologia dos candles. Só que você está vendo que esses candles aparecem em tudo quanto é lugar. Aonde que você chancela a qualidade desse sinal? Você precisa de um segundo filtro. Você precisa, vou arrumar minha câmera aqui, ó, de um segundo filtro. E esse segundo filtro vem através desse indicador que chama-se volume financeiro. Esse indicador que você está vendo aqui. Você é humanamente inviável, impossível, você fazer uma leitura de candles sem chancelar o shape dos candles pelo volume. Você precisa, mesmo que você for grafista purista, na minha humilde opinião, depois de tantos anos de tempo de tela, ensinando milhares de alunos, e você vai entender isso porque, lembrando que isso aqui você vai aprender o fluxo em cima disso,
mas isso aqui é o básico. Eu estou montando a cerne do conhecimento na sua cabeça. Nós estamos montando o alicerce da casa para você ir avançando em cima desse conteúdo. Você precisa usar o volume financeiro para validar o corpo. O candle. Que volume financeiro? O que esse volume financeiro significa? O volume financeiro é todo o volume de agressão de compra e de venda que está dentro do histórico do corpo, né? Esse volume representa todas as agressões, as ordens agressivas de compra mais venda que aconteceram, né, durante o histórico da formação do corpo desse candle. Por exemplo, se eu tive aqui 150 de compra, 150 de compra e tive, por exemplo, também 50 de venda, qual que foi o volume total? O volume total quando eu falo de volume total, pensa de dinheiro. Qual que foi o dinheiro total injetado para os iniciantes nesse candle? Foi de 200. Foi de 200. O volume total é 200. Então, neste candle nós temos 200 de comprometimento financeiro, de volume, ok? Entenda desta forma para uma linguagem mais tranquila. E daí, o que acontece, né? O que acontece? Esse indicador volume financeiro traz essa premissa, independente se é compra ou venda, a gente não sabe com esse indicador, ele fala que o volume é alto ou baixo, tá? E aí você vai fazer uma analogia, né? Aí eu te pergunto, você tem que ter um conhecimento básico. Você sabe que Marobozus, outro princípio básico, tá? Você tem que saber sobre o gráfico dos candles junto com o estudo do volume. Geralmente, candles com corpo grande, grandes Marobozus são precedidos, devem ter o quê? Um grande volume, né? Perceba aqui nesse exemplo, esse candle aqui, o tamanho desse candle. Olha o volume dele lá embaixo, ó. Esse volume aqui, ó. Agora perceba este candle aqui em cima que nós estamos assinalando para você. Olha como o corpo dele é significativamente menor. E olha o tamanho desse volume. Simplesmente é o maior volume de toda a sessão. Isso é um gráfico de 15 minutos. Simplesmente é o maior volume de toda a sessão. Perceba no gráfico que você está vendo aqui, não tem nenhum outro volume que seja tão alto quanto desse candle. E o corpo desse candle não é o Marobozu, mas ele tem um grande pavio para cima. E esse candle aconteceu na renovação desta máxima. Este candle aconteceu na renovação dessa máxima. E você vai aprender comigo mais para frente nesse curso que não é à toa que o preço depois não passa desse pavio. Ó. O preço não tem mais força para romper esse pavio para cima. Dentro do ponto de vista de oferta e demanda, você vai verificar isso comigo mais para frente no decorrer dessas aulas do curso, que houve uma defesa aqui, né, de maneira passiva, absorvendo o fluxo de compra. Né? Quem promove essa defesa é o fluxo, é a liquidez de mercado, que são as ordens passivas que nós vamos olhar lá para frente. Mas por enquanto nós estamos olhando só as ordens agressivas, tá? Que é o volume total de compra e de venda, ok? Então, qual que é o padrão de Buying Climax e Selling Climax? Buying Climax na renovação de novas máximas e Selling Climax na renovação de nova mínima. O padrão perfeito é justamente quando eu tenho a renovação da máxima do dia com um candle cujo corpo, no caso aqui são duas velas, né? Mas olha só significativamente o volume dessa vela. Deixa eu ampliar aqui para vocês, vai. Deixa eu ampliar, ficar bem didático para você aqui. Isso aqui é muito importante. Né? Então a premissa de Buying Climax e Selling Climax, né, é que na renovação de novas máximas ou mínimas, cujo volume do candle seja extremamente alto, acima da média, não precisa ser o mais alto, mas deve ser acima da média, bem acima da média, e esse candle necessariamente tenha um grande pavio. Ponha isso na sua cabeça. Se você só souber esse padrão, tem gente que só treina esse padrão e ganha dinheiro. Porque esse padrão acontece toda hora, tá? Se você aprender só isso nessas aulas, você vai me agradecer eternamente. Tá? Porque isso aqui é um padrão de reversão de movimento. O preço pode achar o final do movimento e daí você também identifica níveis de suporte e resistência, né? Porque quando isso acontece, você entende que há um comprometimento na região, uma defesa da região que segura o preço, que depois não consegue passar desse grande volume. Além de você achar níveis de suporte e resistência usando essa técnica, se talvez você não pegue uma venda nesse primeiro momento, quando o preço revisita essa região, você pode pegar uma venda no segundo momento. Você também tem um padrão de reversão de movimento, tá?
Isso é a utilização inteligente do shape dos candles, da psicologia dos candles, chancelada com a utilização do volume financeiro, que é o volume total, na renovação de novas máximas e novas mínimas, convalidando um padrão de final de movimento ou de reversão de movimento, chamado-se Buy Climax na renovação de máximas ou Sell Climax na renovação de mínimas. Vamos provar para você isso. Eu vou provar para você isso. Qual que é a tua missão agora? Você precisa saber disso para que a gente continue avançando nas próximas aulas. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, é só a cabecinha. O grosso vem depois. Brincadeiras à parte. Ok? Se você aprender isso no final desse curso, você vai ter um setup operacional extremamente vitorioso. O que você vai fazer agora? Você está no gráfico de 15 minutos? Eu vou provar para você. Vou pegar um gráfico de 1 hora. Né? É assim pequeno, funciona para qualquer ativo. Pega o gráfico de 1 hora, 15 minutos. Eu vou pôr 1 hora aqui para você. 1 hora, eu gosto. Vou botar aqui 1 hora, 60 minutos. Aplicar, 60 minutos. E daí você vai procurar justamente isso que eu estou falando para você. Na renovação de máximas e mínimas com candle. Um corpo pequeno, um pavio muito grande e um volume muito grande, tá? É isso que nós temos que fazer. E daí você vai começando a olhar o gráfico. Pode ser de 1 hora, seja em 15 minutos, seja em 60 minutos, né? E daí você começa a perceber o padrão. Na renovação de máximas e mínimas. Por exemplo, um outro padrão aqui, ó. Acabei de achar, não é o ideal, mas também acabei de achar. Olha só que interessante aqui, ó. Primeira coisa, sempre esses picos de volume, olha o shape do candle nesses picos de volume aqui, ó. Você tem que olhar o shape dos candles nesses grandes picos de volume aqui, ó. É nesses picos que você vai achar esses candles que eu estou comentando para você, ó. São nesses picos aqui que você vai achar esses candles, ó. É aqui que está o ouro. Olha aqui, ó. Aqui que está o ouro, ó. Aqui que está o ouro, tá bom? E daí você vai ver se está na renovação da máxima ou na mínima. Na renovação da máxima ou mínima. Mas é só na renovação da máxima ou da mínima? Não, claro que não. Mas quando acontece, para ser Buy Climax e Sell Climax, que é o padrão, né, de final de movimento, geralmente é na renovação de máxima e mínima. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui. Agora o gráfico está formado, mas perceba esse topinho aqui, ó. Perceba como esse candle ele não renovou, mas ele tem um grande volume, ó. Esse candle aqui, ó. E daí você começa a ter uma percepção de uma possível reversão de movimento, né? E agora faça esse exercício. Vamos fazer no diário? Faça no diário, faça no 15 minutos. Procure por esse padrão. Vou voltar para o gráfico de 15 minutos, ver se a gente acha alguma coisa no 15 minutos aqui. Procure por esse padrão. Deixa eu ver se eu consigo colocar minutos aqui, senão ele vai... Minuto, isso, aplicar. E daí você vai ver como isso acontece com frequência na renovação de máximas e mínimas. E aí você já tem um setup operacional. Só com essa aula você já tem um setup operacional, que é o setup de Buy Climax e Sell Climax na renovação de máximas e mínimas. E você vai perceber também que toda vez, presta atenção que é uma outra coisa, toda vez que você tiver um candle cujo o pavio é grande e o corpo é pequeno e o volume é muito alto, isso também pode significar uma reversão de movimento, né? Só que não necessariamente na renovação de máximas e mínimas. E daí você vai achar, por exemplo, gatilhos de entrada para entrar a favor da tendência, para entrar contra a tendência. Você vai identificar reversões de movimento, não necessariamente na renovação de máximas e mínimas. As renovações de máximas e mínimas são mais poderosas. As renovações de máximas e mínimas, sim, são mais poderosas. Só que esse padrão de anomalia, onde o corpo do candle é pequeno e o pavio é grande, cujo volume é muito alto, foi descrito por Anna Collins como um padrão de anomalia, onde, em tese, o candle com o corpo grande deveria ter um volume grande. Agora, quando o candle tem um corpo pequeno e um pavio muito grande, um volume muito grande, a partir daí pode ser uma reversão de movimento. Então, procure esses padrões aqui, ó, no seu gráfico, e daí depois você me fala a taxa de acerto, principalmente, né, nas renovações de máximas e mínimas, como esse caso muito claro aqui, para a gente ter uma percepção melhor do que nós estamos falando. Deixa seu like se você gostou desse conteúdo. Essa é apenas a segunda aula. Nós vamos falar de muito mais coisa, né? Então nós fizemos uma abordagem básica aqui, que eu falei na introdução desse curso, da primeira aula, sobre a questão do shape dos candles, a psicologia do mercado,
o padrão de Buy e Sell Clímax na renovação de máximas e mínimas, com a barra de anomalia, cujo corpo do candle é pequeno, o pavio é grande, e nós temos aqui o grande volume denunciando isso para a gente. Essa barra pode ser uma reversão de movimento ou pode ser o final do movimento, marcando níveis de suporte e resistência. E a partir daí, nas próximas aulas, nós vamos colocar outros indicadores na tela, outras formas de plotagem. E agora, na próxima aula, nós vamos falar aqui, ó. Na próxima aula, nós vamos olhar esta mesma barra que você está vendo aqui sobre um outro prisma. Isso aqui é uma barra de 15 minutos. Agora, com a distribuição do volume não mais no acumulado na escala vertical, mas sim na horizontal por nível de preço no padrão Profile. E eu vou te ensinar como melhorar ainda mais a leitura do shape dos candles baseado no padrão Profile, que é a distribuição do volume dentro do candle, né? Que é a distribuição do volume dentro do candle, e assim a gente vai melhorando a nossa leitura de fluxo de forma gráfica, né? De forma moderna e intuitiva com essas ferramentas que são maravilhosas. Fica comigo até o final desse curso que você vai gostar demais, vai valer muito a pena. Deixa seu like se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, vire mesmo patrocinador do canal, se você quer ter acesso a todas as bibliotecas de conteúdo. Provavelmente já estou antecipando que o final desta série não estará disponível de forma totalmente gratuita no YouTube. Se você quiser ter acesso a todos os vídeos dessa série, provavelmente você vai ter que ser enviar o patrocinador nível 2 pelo menos, para ter acesso a todas as aulas, ok? Grande abraço, sucesso, a gente se vê na próxima aula e fui!